Pois bem, vamos lá. Taxas. Artigo 145.2 da Constituição Federal de 1988. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. 2. Taxas, em razão do exercício do poder de polícia, que se traduz em fiscalização, ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. As taxas no CTN estão reguladas nos artigos 77 a 80. Quando eu falo em poder de polícia, que está definido no artigo 78 do Código Tributário Nacional, eu sempre falo de efetivo exercício do poder de polícia. Precisa ter ocorrido a fiscalização. Não necessariamente, segundo o Supremo Tribunal Federal, né? O Lineu Silva precisa colocar lá o lapisinho, né, na orelha, se munir da sua prancheta, e lá bater na porta para fiscalizar, amedrontando todos. Não. Hoje em dia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu no sentido, obviamente, de atender, inclusive, né, as expectativas tecnológicas, né, a evolução tecnológica. Algumas fiscalizações não precisam mais ser feitas in loco. Basta que exista estrutura administrativa com competência definida para fiscalizar determinada atividade que o ente federativo, o Estado, se propõe a fiscalizar, como, por exemplo, a apresentação de documentos. Basta se abrir um processo administrativo eletrônico, a parte a ser fiscalizada junta o documento, e se tiver tudo ok, está tudo certo, está fiscalizado. Diferentemente, obviamente, de uma fiscalização que necessita de que se vá em loco, como da vigilância sanitária, em algumas oportunidades. Mas o que eu quero que fique claro é que, segundo muito se defendeu por muito tempo, que a cobrança de taxa, no que diz respeito ao exercício do poder de polícia, só se justificaria se houvesse lá o cidadão, o fiscal, a pessoa quer olhar o fiscal da administração, quer olhar o servidor público, quer que ele vá lá, né, para poder pagar a taxa. E hoje em dia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu nesse sentido, afirmando que, olha, não necessariamente há a necessidade para a cobrança da taxa de fiscalização que haja deslocamento, né? Que haja deslocamento da administração por meio do seu servidor público ao local a ser fiscalizado. Existem algumas fiscalizações atualmente que podem ser feitas de maneira dentro da própria estrutura da administração, de maneira eletrônica, com uma mera apresentação de um documento. Não obstante, é preciso que a administração, para cobrar a taxa, demonstre que existe a estrutura com as suas competências existentes no seu órgão efetivo. Utilização efetiva, de fato, ou potencial de serviço público específico e divisível. A utilização efetiva é aquela em que a parte demanda da administração e a administração efetivamente lhe presta o serviço público. Quando se fala em potencial, a administração, no interesse, atendendo a um interesse público, coloca à disposição o serviço público em potencial a ser utilizado de forma potencial pelo administrado e, assim sendo, cobra taxa. Exemplo clássico de todos ou de 9,5 livros, de 9 em 10 livros, pronto, para ficar claro. Coleta de lixo. Agora, tenham atenção. O que é potencial é a utilização pelo administrado, que justifica a cobrança de taxa, e não a prestação de serviço.
pode o Estado membro, né, ou a municipalidade, cobrar taxa de coleta de lixo sem ter instituído o serviço de coleta de lixo? Não. Mas nós temos potencial para fazer isso. Ok. Quando você fizer, joinha, e aí você cobra a taxa de coleta de lixo, inclusive de quem usa efetivamente e de quem potencialmente usa. Querem um exemplo de utilização em potencial de taxa de lixo, taxa de coleta de lixo, que será cobrado quem tem um imóvel fechado. O vizinho lá está morando, produz lixo todo dia, não é isso? Ele se utiliza, efetivamente do serviço de coleta de lixo. O vizinho que tem um imóvel fechado, não, produz sujeira? Produz. Não, Aline, não produz, ninguém não produz, meu filho. Vai lá dar uma olhada, produz. E se não produzir também não tem problema, vai pagar a taxa de coleta de lixo porque existe a potencialidade da utilização. Tenham atenção a isso. As taxas são tributos de caráter retributivo ou contraprestacional, diferente dos impostos, que são o quê? Contributivos. Eu contribuo, uma vez que eu ostento signo de riqueza, uma vez que eu demonstro capacidade contributiva, eu contribuo ao Estado por meio do imposto. Taxa não. Taxa é retributiva. Eu retribuo ao Estado, eu pago ao Estado pelo serviço que eu demandei do Estado efetivamente ou potencialmente, ou quando se tratar de fiscalização, efetivamente. Base de cálculo das taxas. Deem uma olhada aí no artigo 145, parágrafo 2º da Constituição Federal de 1988, que diz que as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. O artigo 77, parágrafo único do Código Tributário Nacional, ele diz que a taxa não pode ter base de cálculo, igualzinho à Constituição, ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto, nem ser calculado em função do capital das empresas. Qual a questão aqui? Ora, nos termos do artigo 4º do Código Tributário Nacional, é óbvio que a taxa ela não pode ter fato gerador igual de imposto, porque se ela tiver um fato gerador igual de imposto, ela não é taxa, que vai retribuir uma prestação do Estado em face do administrado. Não é isso? A Constituição, de forma mais técnica, foi lá e colocou: as taxas não poderão, apenas que a base de cálculo não pode ser a mesma, não pode ser idêntica. E por que eu estou chamando a atenção nisso aos senhores? Porque eu já vi em prova objetiva esse dispositivo e a pessoa fica, ué, que estranho. Eu acho que eu já li alguma coisa assim na Constituição, mas está errado. Mas a questão falava nos termos do Código Tributário Nacional. As taxas não poderão ter base de cálculo de imposto e também o fato gerador, o que é óbvio. E aquela parte final também está valendo, tá? Do artigo 77, parágrafo único, que diz que as taxas também não poderão ser calculadas em função do capital das empresas. Seguindo aqui com vocês, vamos para alguns entendimentos simulados pelo Supremo Tribunal Federal no que diz respeito às taxas, inclusive uns de forma vinculante. Súmula vinculante 12. A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no artigo 206.4 da Constituição Federal de 1988, que assegura o ensino gratuito, o acesso gratuito à educação, aqueles que não têm condições de pagar, né, pelas suas despesas educacionais. Súmula vinculante 19. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola
o artigo 145.2 da Constituição Federal de 1988. A questão aqui, a discussão, era se era um serviço geral, sem que houvesse a identificação daquele que estivesse recebendo do Estado o benefício da coleta, ou era possível se identificar. E segundo o Supremo Tribunal Federal, aí, nesse caso, é possível sim, é possível se identificar os imóveis, não é isso? Através dos imóveis, os proprietários que estão sendo beneficiados pelo serviço de coleta de lixo. E assim sendo, a taxa se mostra constitucional, contanto que, obviamente, cobrada exclusivamente em razão do serviço público de coleta, remoção, tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis. Seguindo aqui, súmula vinculante 29. É constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Volta lá no artigo 145, parágrafo 2º da Constituição, que diz o seguinte, que as taxas não poderão ter base de cálculo própria de imposto. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o que a Constituição Federal proíbe é a total identidade entre a base de cálculo do imposto e a base de cálculo da taxa. Um ou outro elemento pode pegar emprestado para se chegar ao valor correto da taxa. Foi o caso da taxa de coleta de lixo, recurso extraordinário 232.293. Qual era a questão? A gente sabe que o IPTU é calculado com base no valor venal do imóvel, que leva em consideração a área, a metragem do imóvel. Não é isso? Pois bem, para chegar ao valor da taxa de coleta de lixo, o legislador percebeu que, olha, em tese, um imóvel maior é habitado por uma família maior. E assim sendo, produz mais lixo. Um imóvel menor é habitado por uma família menor. E assim sendo, produz o quê? Menos lixo. Vamos adotar como um dos elementos da base de cálculo da taxa de coleta de lixo o tamanho do imóvel, a metragem do imóvel. E foi isso que deu ensejo a essa discussão. E aí o Supremo Tribunal Federal falou, olha, não, pera lá, tá tranquilo aqui. Porque nos termos do 145, parágrafo 2º da Constituição, o que não pode é haver total identidade entre a base de cálculo da taxa e do imposto, mas um elemento se valer de um elemento que, ao fim e ao cabo, demonstra a justiça fiscal, no que diz respeito ao estabelecimento do valor da taxa, está tudo bem, pode ser sim. Súmula vinculante 41. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. E por quê? Porque ele não é um serviço específico e divisível. E assim sendo, essa razão, porque temos no 149A a chamada COSIP, contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública e agora de sistemas de monitoramento de segurança e preservação de logradouros públicos. De início, foi estabelecida uma taxa para o serviço de iluminação pública, mas perceba, diferentemente da taxa de coleta de lixo, em que é possível se individualizar, não é isso? Quem se vale do serviço por meio da identificação do proprietário do imóvel. Gente, tem um poste na frente da sua casa, vai colocar uma catraca,
Passou, faz o seguinte, tem que botar daquelas luzinhas, né? Que a gente entra e ela acende. Só acende. Só que aí carro já era. Então percebam, quando eu tenho uma iluminação numa via pública, não é um serviço específico e divisível. É um serviço geral, voltado para o transeunte, aquele que está lá andando na calçada, bem como para os próprios carros. Eu mesmo que sou míope, eu pego uma estrada escura, é uma desgraça para eu dirigir. Ter que ficar trocando aquele negócio de farol baixo, farol alto, lá vem um povo com farol alto, aí diminui, é um inferno. Então eu amo uma rua com postinho, não é isso? Então o postinho não é só para mim, para eu dirigir, nem para o pedestre, é para todo mundo. E aí isso se torna um serviço que geral, que precisa ser custeado com o quê? Em regra, imposto. Mas a gente sabe que a contribuição ela é muito parecida com o imposto. Não é isso no que diz respeito ao seu fato gerador, diferenciando-se apenas por quê? Pela vinculação da sua receita, da contribuição e não a do imposto. Não é isso? Pois bem. Então, segundo o Supremo Tribunal Federal, exatamente em face da indivisibilidade do serviço de iluminação pública, bem como a sua inespecificidade, é isso? É isso. Não pode ser remunerado por meio de taxa. Partimos das vinculantes para as súmulas, lá previstas, súmulas ordinárias. Súmula 595 é inconstitucional. A taxa municipal de conservação de estradas de rodagem, cuja base de cálculo seja idêntica à do imposto territorial rural. Aqui está muito claro. Primeiro, porque conservação de estrada de rodagem não é serviço específico, é só o meu carro que passa. De muita gente, não dá também para colocar catraca, né? Segundo, porque aqui sim, aqui foi adotada de fato total identidade entre as bases de cálculo. A base da taxa era a base do ITR. E assim sendo, foi julgado inconstitucional. Na realidade, era inconstitucional pelas duas razões. Súmula 665. É constitucional a taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores imobiliários instituídos pela Lei 7.940 de 89. Trata-se de uma taxa fixa. Volta lá no artigo 77, parágrafo único do Código Tributário Nacional, naquela partezinha final que eu disse que estava lendo, que diz o seguinte: a taxa não pode ter base de cálculo de imposto ou fato gerador, nem ser calculada em função do capital das empresas. Não pode ser calculada em função do capital. Quando eu falo que não pode ser calculada em função do capital, eu estou falando adotando-se o capital como base de cálculo e não apenas como referência para se estabelecer uma taxa fixa. A Lei 7.940 de 89, ela estabelecia que a empresa que tem de um capital de X a Y paga a taxa W. Uma empresa que tenha um capital de Y a T paga uma taxa M. Entenderam? O capital da empresa não é a base de cálculo. O capital da empresa serve como uma referência para definir a taxa. E segundo o Supremo Tribunal Federal, aqui está tudo bem, não havendo qualquer violação à lei. Ainda, súmula 667 viola a Constituição e a garantia de acesso à jurisdição, taxa judiciária que é calculada sem limite sobre o valor da causa. Da mesma forma, é legítima a cobrança das custas judiciais e das taxas judiciárias, tendo por parâmetro o valor da causa, desde que fixados valores mínimos e valores máximos, devendo haver um valor máximo
para que não se viole o princípio de acesso à jurisdição. A taxa se torne as custas, que na verdade são taxas, se torne um empecilho de acesso ao judiciário. A ADI 6737 é constitucional a instituição de taxa pela qual observada equivalência razoável entre o valor exigido do contribuinte e os custos referentes ao exercício do poder de polícia, nos termos do artigo 145.2 da Constituição Federal. Taxa também precisa observar o princípio da capacidade contributiva. Sim, é preciso que haja correspondência entre o valor cobrado pelo Estado para fins da prestação de um serviço, quando provocado pelo administrado, bem como aquilo que o Estado gasta, despende a título da prestação desse serviço. Não pode o Estado cobrar R$100, R$1.000, né, pela emissão de uma certidão. Não pode, né? Passaporte, você tá uma nota, mas é isso, né? Porque não pode cobrar R$1.000 pela emissão de um documento importante. Precisa haver uma correspondência em obediência também ao princípio da capacidade contributiva. Recurso extraordinário 1.018.911 é o tema 988, que já foi cobrado 2 vezes em prova, viu, gente? Já vi 2 vezes nas provas da FGV. É imune ao pagamento de taxas para registro da regularização migratória o estrangeiro que demonstre sua condição de hipossuficiente, nos termos da legislação de regência, ou seja, o estrangeiro não paga a taxa caso ele demonstre que não tem condições financeiras de arcar com o valor da taxa para fins de regularizar a sua situação no país. Taxa de emissão de guia e carnê de tributo, era só o que faltava, né? O Estado quer cobrar o tributo e ainda vai cobrar a emissão do DARF. E aqui eu estou falando do documento da União. Não é isso? Meu filho, você vai pagar 2 vezes. Você vai pagar pelo tributo e vai pagar porque tem que pagar o tributo pelo documento que eu, Estado, quero receber o tributo. Ora essa. Inconstitucional. Segundo o Supremo Tribunal Federal, não pode o ente federativo cobrar taxa de emissão de guia de carnê de tributo, uma vez que isso em nada é demandado pelo administrado, mas serve apenas aos interesses da administração. Sobre taxa de polícia, segundo o Supremo Tribunal Federal, é constitucional a taxa de renovação do funcionamento e localização municipal, desde que haja o efetivo exercício do poder de polícia, que é demonstrado pela mera existência de órgão administrativo que possui estrutura e competência para a realização da atividade de fiscalização, aquilo que eu já adiantei para vocês quando a gente falou de taxa de polícia. Eu tentando derrubar as coisas aqui. Isso foi assentado no recurso extraordinário 416.601, segundo o STJ. Taxa de desarquivamento de processo. E aí? É possível que o TJ, o Tribunal de Justiça, institua e cobre uma taxa de desarquivamento de processo? Perceba, eu estou falando de uma espécie tributária. O TJ estadual, né, um TRF aí da vida, até onde eu sei, não pode editar lei, né? Vai fazer o quê? Uma resolução instituindo a taxa de cobrança de desarquivamento de autos. Inconstitucional. Inconstitucional. Segundo o STJ, é preciso que se edite lei. TJ pode até cobrar. Ele vai precisar o quê? Enviar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa respectiva, instituir a respectiva taxa. Porque, afinal de contas, é de iniciativa do judiciário, porém, é preciso que passe
Por onde? Pela Casa Legislativa correspondente. Ação direta, aqui, a DI 3.629, ação direta de inconstitucionalidade, Lei 933 de 2005 do Estado do Amapá, de origem parlamentar. Aqui a origem foi parlamentar. A iniciativa é do Judiciário, porém, deve passar por onde? Pela Casa Legislativa. Portanto, segundo o Supremo Tribunal Federal, não pode matéria reservada ao Judiciário ter por iniciativa o Parlamento, apenas o trâmite, e não pode o Judiciário cobrar tributo por meio de resolução, devendo deflagrar o processo legislativo para que seja instituída a referida taxa. Distinção entre taxa e preço público. Isso daqui foi cobrado em prova oral, recentemente. Prova oral. O examinador era o ponto do cidadãozinho lá, né? Do pobre coitado, que aquilo é uma agonia, minha gente. Aquilo é, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, experimentem. Vocês não vão esquecer, mas é uma agonia, tá? Mas depois que passa também é uma maravilha. Eu nunca senti um relaxamento tão grande, poucas vezes, não vou dizer nunca, não. Poucas vezes na minha vida eu me senti tão relaxada depois das minhas provas orais da vida. Pois bem, questão de prova oral, diferença entre taxa e preço público ou tarifa, como queira chamar, para os administrativos, né? Administrativistas, saiu. Mais preciosistas, existe diferença entre preço público ou tarifa, não é isso? Mas aqui a gente vai tratar tudo como uma coisa só. Quando eu estou falando em taxa, eu estou falando de uma espécie de tributo, cujo regime jurídico é o tributário, que se trata de uma receita derivada e que pode não depender da utilização do serviço potencial, como a taxa de coleta de lixo. E o meu regime é legal. Tenha você lixo, tenha você não lixo, não tenha você lixo, você vai pagar a taxa de coleta de lixo. Porque é um serviço público que você utilizará em potencial, uma vez que está ofertado pelo Estado, no interesse público de todos. Quando eu falo em preço público ou tarifa, eu não estou falando de tributo. Eu estou falando de cobrança do particular, que recebeu, por meio de contrato administrativo, delegação, autorização ou a concessão para a prestação de um serviço, que antes era do Estado, serviço de telefonia, por exemplo. O regime jurídico é o privado. Portanto, se trata de uma receita originária do Estado. O Estado vai receber uma parte ali, um royaltyzinho, porque autoriza, por meio de contrato, o outro a explorar. Ele lucra, o Estado lucra, a gente lucra mais ou menos, porque está cada vez pior o serviço de telefonia, mas é isso. Exige a utilização do serviço para que se pague o preço público ou a tarifa. E o meu regime, ele é o quê? Ele é contratual. Ele é contratual. Certo? Segundo o Supremo Tribunal Federal, cobrança do serviço de água e esgoto é preço público ou tarifa. Seguindo aqui, súmulas 412 do STJ, bem como súmula 545 do Supremo Tribunal Federal. Vamos começar pela ordem em respeito à hierarquia, não é isso? Afinal de contas, cadê a liturgia? Pela súmula do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que é só isso que vai dar tempo agora. Súmula 545 do Supremo Tribunal Federal trata dessa diferença. Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque as taxas, diferentemente daqueles, são compulsórias. Diferentemente dos preços públicos, são compulsórias, sim. E tem sua cobrança condicionada
a prévia autorização orçamentária em relação à lei que os instituiu. Não, isso daqui, essa parte final não já está valendo mais não, tá? É só compulsoriedade mesmo a diferença. Por fim, súmula 412 do STJ. A ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil, afirmando o STJ, por meio da sua súmula, aquilo que é o entendimento do STJ e do STF, que se trata de um regime contratual. Certo, minha gente? Próxima aula, voltamos, ficou só um cabelo de sapo das taxas e estaremos aqui para encerrar a matéria, tá bom? Até a próxima!